muito dura na temporada, já são 16 jogos sem vencer, e eu já vi pelo caderninho da TT Mota ali que os números não são nada animadores. Eu tô quieta porque eu tô passou assustada, amanhã gente. fazendo, ela gosta das planilhas, né? Tô E hoje quieta porque eu tô assustada, Jana a hora do que eu céu. cheguei, ela já falou assim: eu estou muito assustada. E aí, realmente, os números são muito decepcionantes, né, TT? Pela campanha que o Coritiba vem fazendo, muito abaixo da expectativa. Exatamente. Boa tarde para você, Jana, para os colegas e para todos que nos acompanham no 107.1 e também no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Fazendo um levantamento desde que se iniciou no Campeonato Brasileiro a história dos pontos corridos, que foi em 2003, 50% dos clubes que terminaram com apenas 6 pontos caíram para a segunda divisão. Quantos por cento, desculpa? Metade. 6 pontos. Só que o Coxa, nesse momento, tem 4. Tá? Então, vamos lá. O único que escapou nos últimos anos foi o Fortaleza, do ano passado, do Vojvoda, que terminou o Brasileirão na 8ª posição e ainda conseguiu uma vaguinha para Libertadores, tá? Os que foram rebaixados, que tinham até 6 pontos, mais precisamente, após as 10 rodadas. O América Mineiro em 2011, o Atlético Goianiense em 2017, o CSA em 2019, o Grêmio em 2021. O Coxa tá 16 jogos sem vencer, 10 jogos sem vitórias no Brasileirão. Mas ainda não superou aquela terrível marca do ano de 2020, quando o Coritiba foi rebaixado para a segunda divisão com 3 rodadas de antecedência. Vamos dar uma relembrada no torcedor como é que foi aquela campanha de 2020, que foi a última vez que o Coritiba foi rebaixado. O Campeonato Brasileiro começou com o técnico Eduardo Barroca no comando, 4 jogos, 4 derrotas. Demitiu-se o Barroca, o Mozart foi colocado como treinador interino e aí veio a primeira vitória na competição, tá? Na 5ª rodada. Então, quer dizer, o Coritiba venceu bem antes, naquele ano de 2020. O Mozart venceu lá o jogo diante do Bragantino e logo em seguida foi contratado o Jorginho. Nos 13 jogos do Jorginho, foram 3 vitórias em 13 jogos. Então aqui, ó, eu fiz um estudo aqui do Campeonato Brasileiro dessa campanha de 2020, até pra gente comparar com o passado recente também do Coritiba, né? E também não fazer uma análise vaga comparando com outros clubes que tiveram insucessos desde os pontos corridos. Então, no Brasileiro de 2020, até a 10ª rodada, inclusive, foi o Clássico Atletiba. O Coxa perdeu pro Atlético na Arena da Baixada por 1-0. Então, até a 10ª rodada, em 2020, o Coritiba tinha 8 pontos. E caiu. E esse ano tem 4. Tá? Então, é por isso a preocupação. Depois dessa vitória que veio na 11ª rodada do Coxa contra o Vasco, aí o Coritiba ficou 11 jogos sem vencer. Tá? E eu acho que aí foi o crucial pro Coritiba cair naquele ano de 2020. Esse jejum no meio da tabela, que durou entre... o Coxa venceu na 11ª, 1-0 contra o Vasco, e aí da 12ª até a 23ª ficou sem vencer. E foi aí essas 11 jogos sem vitória que foi crucial pro Coritiba cair para a segunda divisão com 3 rodadas de antecedência no ano de 2020. Então, fazendo já vou jogar para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Quase todos os times que tiveram sequência superior a 10 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro acabaram rebaixados, tá? A gente até relembra a campanha do Internacional em 2016. O Inter ficou 14 jogos sem vencer e foi rebaixado. Se eu não me engano, esse é o recorde nos pontos corridos. Não, o recorde... nos pontos corridos, o recorde é do Avaí, de 2019, ficou 18 jogos. 18, tá. Em 2018, o Paraná ficou 17 jogos sem vencer. Em 2006, o São Caetano ficou 15. Em 2007, o América Mineiro ficou 15 também. E em 2012, o Figueirense ficou 14, o Náutico 14 e o Inter de 2016 também 14. Só que eu acho que o que mais chama a atenção é que... nunca, até a 10ª rodada, o Coritiba acumulou tão poucos pontos, que é o caso da atualidade. 10 jogos, apenas 4 pontos conquistados.
Tem um exemplo bom, assim, alguém que estava pior e conseguiu Fortaleza, se salvar? Esse que eu falei. O Fortaleza do ano passado, do Vojvoda, passou o campeonato praticamente todo na zona de rebaixamento, se superou e ainda beliscou uma vaga na Libertadores. Pegou a pré-Libertadores ano passado, em foi oitavo. uma campanha sensacional, né? O Vojvoda mantido, né, durante toda a temporada e no caso do Fortaleza, era uma equipe que tinha elenco para isso, né? Hoje, o que se questiona no Coritiba é que o Coritiba precisa de reforços para buscar respiro, recuperação, enfim, mostrar um futebol mais convincente. Outros exemplos positivos, Jana, pra gente tentar dar uma animada aí no torcedor coxa branca que nos ouve nesse momento, as exceções dos times que ficaram com um grande jejum de jogos sem vencer no Brasileirão e escaparam do rebaixamento. O Botafogo em 2004, Goiás em 2006, Fluminense em 2009 e o Cruzeiro em 2011 ficaram 11 jogos sem vencer e não caíram, tá? O São Paulo de 2013 ficou 12 jogos sem vencer e não caiu. O Ceará em 2018 também ficou 12 jogos sem vencer e não caiu. Então, de um lado, a gente tem o retrospecto dos salvadores, né? Dos que se salvaram da degola. O retrospecto positivo, tá aqui, ó. Números, 11, 12 jogos desses times e não caíram. E do outro lado, a gente tem o exemplo negativo do próprio Coritiba de 2020, que durante o campeonato, no meio do campeonato, passou 11 jogos sem vencer e aí foi rebaixado com 3 rodadas de antecedência. Eu ainda tento ver com otimismo essa temporada, porque em 2020 esse buraco no meio do campeonato, eu acho que ele foi mais prejudicial, né? Porque a gente está no início de campeonato brasileiro, claro, já se passaram 10 rodadas, mas o Coritiba não teve um bom momento, né? O Coritiba vem de uma sequência que já começou lá no Paranaense, na Copa do Brasil, e ele continua demonstrando muita dificuldade de conseguir engrenar na temporada. Que eu acredito que, na verdade, em um momento isso vai acontecer, e aí o Coritiba pode sim mudar, né, a forma de encarar os jogos, pode engrenar, pode encontrar uma forma de jogar que seja realmente mais eficiente para ganhar os jogos. E aí eu acho que toda a questão mental, que eu acho que é o que pesa muito no elenco neste momento, essa dificuldade do time resgatar essa confiança, né, de encontrar um esquema de jogo que realmente funcione e faça com que comissão técnica e jogadores se sintam realmente seguros com o trabalho que está sendo executado, comece a funcionar. Que o Coritiba vai mostrar um aproveitamento excepcional da forma que está, eu acho muito difícil. Eu acho que principalmente porque o próprio comando do time não acredita nisso, né? Está aguardando reforços. Acho que, botando todas as fichas na janela, né, Jana? Colocando todas as fichas na janela. E isso traz uma insegurança, eu acho que pro próprio elenco, né? Que se sente insuficiente de fazer o Coritiba voltar a vencer. Então, todo esse ambiente negativo, esse ambiente de dúvida, né? De questionamentos, de insegurança, de falta de confiança, ele acaba afetando, obviamente, né? Quando o resultado não vem. A gente vê muitas vezes o Coritiba começando bons jogos, né? Tendo o controle do jogo, mas tendo dificuldade ali de fazer gol, como foi na última partida contra o Santos. Mas quando o resultado não vem, quando o gol não vem, aí o time começa a demonstrar essa ansiedade e essa dificuldade, né? Então, eu acredito que, apesar de já termos passado 10 rodadas, eu acho que ainda é possível fazer com que o Coritiba mostre algo diferente nesta temporada. Se vai se salvar, é isso que a gente vai ver lá na frente. Depende de vários fatores, né? Além da matemática, que é muito dura nesse momento. Até o nosso ouvinte aqui, só para finalizar a questão dos números, o Luiz Concurseiro pergunta aqui do Fluminense de 2009. O Fluminense de 2009, ele se recuperou, né? Inclusive a arrancada do Fluminense naquele Campeonato Brasileiro começou depois do empate em 1-1 com o próprio Coritiba no Couto Pereira.
brasileira. E aí, esse Fluminense, essa escapada, digamos assim, do Fluminense de 2009, virou até tema de um livro lá. E lá nas Laranjeiras, eles literalmente travaram uma batalha contra a calculadora. Nos seus últimos 7 compromissos do campeonato, o Fluminense tinha a missão de conquistar 6 vitórias e um empate. E aconteceu. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais das especulações, do mercado movimentado e também vamos falar. Eu prometi ontem pra gente trazer aí um boletim especial para falar dos 2 piás da base aí, do Jean Pedroso e do Thiago Dombrowski. Eu tenho aquele levantamento que eu faço dos times da Série A, né, para as transmissões. Eu até comentei com a TT fora do ar isso, né? O Coritiba tem o pior retrospecto no ano entre os 20 clubes da Série A, né, menos de 40% de aproveitamento, e é o único time da Série A com saldo de gols negativo. Tem menos 7 de saldo. Porém, fez 29 e tomou 36. Não tem mais a pior defesa do brasileiro. Né? Porém, na última rodada deixou o posto da defesa mais vazada do campeonato, já que o América Mineiro levou 2 gols do Atlético Paranaense. Então agora o América Mineiro tem a zaga mais vazada da competição, com 22 gols sofridos, e a defesa do Coritiba com 20. Isso mesmo. E aí o Coxa ainda tem o segundo pior aproveitamento de gols, né, marcados por jogo. É 1,07 contra 1,03 do Santos. O Santos é o pior. E o ataque é o segundo pior. A defesa é a segunda pior também. 1,33 gols tomados por jogo contra 1,39 do América Mineiro. Então no ano também a situação é bem complicada. Mandar um abraço aqui pro nosso querido Mark Souza, confirmando a audiência, ele que tá na escuta. Beijo, Mark. Boa. O Renan Verchai fala com a gente aqui, não gosto da forma que o Zago escala o time com 3 zagueiros, mas também sou contra demitir ele. Antes o problema era o Portuga, agora já querem a cabeça do Zago. Será que o problema é o técnico mesmo? Eu acho que o problema é o todo, né? Eu acho que, claro, falta elenco. O Coritiba teve que decidiu afastar alguns jogadores, né? Que não fazem mais parte dos planos do time. As contratações que vieram ainda não trouxeram a resposta que se esperava. O clube passa por uma reestruturação também com a entrada da SAF. E não vem mostrando, né, desempenho em campo. Então, claro que tem uma questão de elenco, sim, o elenco é limitado. Mas eu acho que a postura, muitas vezes, do treinador, ela acaba dificultando com que o Coritiba consiga encontrar o caminho das vitórias. Porque é incrível como o Coritiba tem dificuldade esse ano de mostrar um bom futebol jogando na sua casa, com o estádio cheio, né? A torcida mesmo, diante da situação difícil que o Coritiba passa, continua apoiando, continua enchendo o Couto Pereira. Então o Coritiba tem perdido muitos pontos em casa, né? Eu acho que essa questão, ela acaba trazendo consequências, né? Porque você faz com que o time não consiga ter aquela confiança de jogar onde ele era mais forte. Em 2022 foi por conta da belíssima campanha que o Coritiba fez em casa que ele conseguiu se salvar do rebaixamento, né? Então, se um time não consegue vencer em casa, como que ele vai forte para jogar fora, né? Parece que ele não vai ter aquele reabastecimento necessário, né? Então, por isso que eu acho que às vezes isso falta um pouquinho na parte da gestão do clube. A gente não sabe como as coisas acontecem lá dentro, claro, né? Mas isso a gente fala de acordo com o que a gente ouve nas coletivas, a repercussão, né, que a gente ouve após os jogos, as explicações, e obviamente que isso chega no vestiário e pode afetar de alguma forma. Daqui a pouquinho a gente vai falar